Não venha para Portugal agora, neste ano de 2025. Você está pensando em migrar para Portugal este ano? Talvez seja interessante você esperar passar algumas coisas e eu vou te contar tudo agora. Neste momento está acontecendo um contexto político inesperado aqui em Portugal. As eleições estão marcadas agora para dia 18 de maio. Devido a uma queda na confiança, num voto de confiança, o governo anterior caiu. E aí, essas eleições inesperadas vão acontecer agora. Neste momento, temos dois candidatos que estão, digamos, na liderança, mais ou menos. O Luiz Montenegro, que é da Aliança Democrática, é mais centro-direita. E o Pedro Nunes, que é o Partido Socialista, mais centro-esquerda. Porém, a extrema-direita, com o partido Chega, está crescendo muito em Portugal, justamente porque eles focam muito, quase todos os debates, quase todos os assuntos são sobre a imigração. É um dos assuntos que eles usam para subir a sua campanha e está ganhando muita força. E para nós, imigrantes, isso é uma coisa que pode nos prejudicar muito. Inclusive, neste momento, já iniciou-se uma medida de expulsão de imigrantes. São 18 mil no total. Diante da minha pesquisa, apenas esse total são quase 500 são brasileiros. Restantes são asiáticos em geral, indianos, marroquinos, paquistaneses e etc. Um número bem elevado e um número que agora, neste momento, hoje estamos gravando dia 13/5, muitas pessoas já receberam a carta de deportação, convidando a se retirar do país sem ter que ser deportado. A oposição acusa o governo de usar essa medida com fins eleitorais, mais uma vez visando atrair mais eleitores para o partido Chega. E sem falar que um partido de extrema direita, nós brasileiros já passamos por isso, da extrema direita no Brasil, a gente viu o que aconteceu. Para fechar essa parte sobre política, esse é um dos motivos que eu estou falando para todos esperarem passar essas eleições, ver o que vai acontecer, qual vai ser o partido que vai entrar no governo, porque dependendo do resultado dessas eleições vai causar sim problemas pra gente, mesmo aqueles que estão aqui regularmente, porque uma das medidas que já anunciaram que talvez possa acontecer, que o tempo de contribuição no país, que antes era de 5 anos, depois de 5 anos contribuindo para o país, você pode pedir a sua cidadania portuguesa. Até hoje são 5 anos. Mais uma medida que estão tentando implementar é que ela passe de 5 para 10 anos. Então imagina o que isso pode causar. O que isso pode nos prejudicar? Porque só quando estamos aqui em Portugal e somos imigrantes, a gente sabe a diferença de que é ter um papel dizendo que você tem um visto para ficar aqui e ter um documento português. É para a saúde, é para trabalho, é para comprar uma casa, um carro, para nossos filhos poderem estudar. Isso tudo faz muita diferença, sim. E é aí que entra o que eu falei. Na minha humilde opinião, como imigrante, como uma pessoa que estuda muito a política, estuda muito o que está acontecendo no país, sim, porque eu perco horas e horas, sim, estudando, entendendo, e você deveria fazer o mesmo antes de imigrar, seja o país que você vai vir. Saiba quais são os partidos que estão no poder no momento, saiba como são as leis, e neste momento, se a extrema-direita entrar no poder, desde que eles não consigam dividir as pessoas em níveis diferentes, por exemplo, porque eles querem mexer numa lei, contribuindo para o país durante 5 anos, a gente tem o direito de ser um cidadão português e ter a nossa carta portuguesa para poder conseguir comprar uma casa, conseguir fazer as coisas melhores. Para que mexer nesse povo? Por que não melhora, então, a equipe que fica no aeroporto, as empresas como a VSF ou a Global, enfim, para antes da pessoa entrar no país, ela ser revirada até lá na época da escola, se for preciso. Não deixar essas pessoas entrarem no país se elas não tiverem como ficar aqui. Mas as pessoas que estão aqui trabalhando, eu no meu caso, que já estou há 3 anos e pouco pagando imposto, trabalhando, vou sofrer as consequências de algo que eu não fiz? Essa é a medida que, na minha opinião, deveria ser o foco e não mexer em quem está aqui trabalhando. Mas vamos seguir o vídeo. Um outro ponto que é extremamente importante, vocês devem saber que a gente iniciou o ano com mais de 450 mil processos em atraso na AIMA. A AIMA é essa que antes era CEF. E essa AIMA já pegou casos do CEF, antigo CEF, já em atraso. E ainda conseguiu acumular mais processos. Então, de janeiro até agora, eles só conseguiram diminuir para 400 mil. Neste momento agora, 13/5/2025, ainda temos 400 mil processos em atraso. Então, gente, não adianta, por mais que você venha com visto de procura de trabalho, você não vai conseguir tirar um NIF, um NIS, tirar um utente, fazer as coisas, porque não tem agendamento, não tem equipe, não tem como as coisas acontecerem. A AIMA está super lotada, não tem como as coisas andarem, porque eles não têm funcionários, eles não conseguem fazer um sistema que funcione, o site está toda a vida travado, não, as coisas não andam, não
andam. Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui de como que a AIMA poderia melhorar e fazer as coisas andar. Mas não cabe a mim, né? Eu só pago impostos para pagar o salário de quem deve ter essas ideias e fazer as coisas acontecerem. Mas esse é mais um motivo em que você não deveria vir agora, porque você não vai conseguir fazer. Mesmo esse agendamento, que quando você tira o visto de procura de trabalho, que você tem direito, ainda assim tem gente que não tá conseguindo. E aí entramos no outro, que por o sistema não funcionar, o que surge? Surge essas assessorias que eu tanto falo para vocês nas nossas lives, nas outras redes, aquela do tic-tic. Então, surgem essas assessorias que já compram passagens com vinda e volta fake. Assessoria essas que tiram para vocês NIF, que fazem o pedido, o formulário do visto de procura de trabalho. Assessorias aqui em Portugal para conseguir alugar casa para vocês, para isso, para aquilo. Surgem essas assessorias que agora, semana passada, caiu um grupo enorme, uma organização enorme, mas tinha advogado, tinha gente lá dos órgãos oficiais e muita gente. É uma rede enorme. Porque, gente, é muito dinheiro envolvido. Então, entra no que eu tô falando para vocês. Como o sistema não está funcionando, tá super lotado, não funciona. Então, o que as pessoas recorre a gastar o seu, que ela juntou tanto, ela usa para pagar essas assessorias que são extremamente caras. Neste momento, eu fiz uma pesquisa, essas assessorias saindo do Brasil, onde você já sai com o visto de procura de trabalho, passagem, NIF, você vai gastar de 10, aí tem umas que pedem quase 18 mil reais. De 10 mil a 18 mil reais, sendo que para você fazer o visto de procura de trabalho sozinho são 950 reais, entende? O que eu quero dizer para vocês, só que até isso tá muito lento no Brasil, era para ficar pronto em 3 meses, tá demorando quase um ano. Então as assessorias entram, porque molha a mão de um, que molha a mão de outro, e isso vira essa organização criminosa em todos os países, não é só no Brasil, aqui em Portugal também. Então esse é mais um motivo de porquê eu acho que você não deve migrar agora. Espera a AIMA desafogar, espera esses processos acontecerem, espera as coisas ficarem mais tranquilas, que vai demorar esse ano inteiro, não acho que vai ser rápido, porque não vai. Eu tô aqui há 3 anos e fazem 3 anos que eu tô tentando os meus documentos, tudo demora. Tudo. Eu fiz a minha biometria em janeiro, já era para eu estar com meu cartão. Pergunta se eu tô. Não tô, já se passaram aí 4 meses. Então, gente, se você tem como, fica aí, espera mais um pouco, trabalha, junta mais dinheiro, porque a AIMA não está a funcionar. E se ela não está a funcionar, você vai ter que pagar alguém para conseguir os documentos, porque sem documentos você não trabalha. E aí é aquele ciclo vicioso de gente ganhando dinheiro em cima das pessoas que precisam, que têm o seu sonho, que querem vir agora. Sem falar nos riscos de golpe. O que eu mais vejo, gente, eu faço live lá no TikTok de quarta a domingo. E a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente se ajuda muito. Tem gente que já tá aqui, tem gente que tá vindo, tem gente que vai vir ano que vem, enfim. E o que tem de golpe? Golpe de gente que paga assessoria e nunca faz documento. Gente que paga para chegar aqui e ter a sua casa e chega aqui e não tem casa. Chega aqui e não tem aonde morar, porque pagou tudo para aquela assessoria sumiu, que é o tal do relocation. Então, assim, golpes atrás de golpes. Então, gente, se você tem como segurar mais esse ano, segura. Vai trabalhando aí, trabalha em 2 empregos, faz bastante extra, porque não dá mais para migrar para Portugal com 500 euros na conta. Primeiro que com visto de procura de trabalho já são 16.500 reais que você tem que ter na conta na hora de passar na imigração. Mas eu aconselho você a vir com mínimo 20 mil reais, porque só para você entrar para um quarto ou alguma outra coisa que você queira morar, vamos dizer que você vai alugar um quartinho de 400 euros, tá bom? 400, você vai ter que dar o primeiro mês, o último mês e um calção. O calção geralmente é o dobro, quando não é quase o dobro. Então, primeiro mês e último mês, 800 euros. Mais um calção de pelo menos 600 euros, já vão lá 1.000 e tantos euros que você tem que dar aqui, ó. Pô, só para entrar para morar num quarto. 1.000 euros são 6.000 e tananã reais. Então faz as contas, gente. Não venha despreparado. Prefira esperar mais um pouco, dar um passo atrás, repensar, juntar mais dinheiro, mas vir preparado. Porque o que a gente mais tem, se você der um Google aí, der uma pesquisada, você vai ver o quanto de gente tem trabalho, porque trabalho tem. Para quem quer, tem. Seja na limpeza, na construção civil, mas tem. Para iniciar, tem. O que não tem é moradia barata. O que não tem é onde morar. Então tem muita gente trabalhando e morando em barraca, trabalhando e morando em pensão.
que tem mais pulga e percevejo nesses colchão do que sei lá mais o que. Não caia nessa estatística, não seja uma estatística. Não volte daqui odiando Portugal porque não teve uma boa experiência, mas são vocês mesmos que causam, porque vocês não se preparam. Vocês só querem as coisas uma em cima da outra sem pensar, sem pesquisar, sem ir atrás. Pra que essa necessidade de tudo pra ontem? Organizem-se, calma, respira, pensa, junta dinheiro, baixa a conta no aplicativo da Wise. Então, todo dinheirinho que sobrar, já coloca na sua conta da Wise em reais e deixa lá. E vai todo dia. Você vai ver que vai virar um vício de ficar olhando aquela flechinha para cima e para baixo. E quando ela estiver para baixo, é nessa hora que você tem que comprar. E você converte os seus reais em euro. E vai juntando. E aí, quando você tiver um valor bom, que você consegue se manter aqui, aí sim é a hora de você vir. Não venha com pouco dinheiro. Não caia nessas conversas desse povo aí na internet, que tudo parece fácil. Só venha porque quer ganhar like. Não é assim. Não tô dizendo para não vir, mas vir preparado, no tempo certo, com as coisas organizadas. Então, se eu tenho um conselho para dar para vocês, minha gente, é espera as coisas se acalmarem, essa eleição acabar, a AIMA desafogar, e tudo isso é até o fim do ano, porque mesmo o partido que entre agora, tudo que ele vai mudar de lei ou não vai demorar alguns meses. Então, mesmo que ele entre agora, ainda vão meses que eles criarem entrar mesmo em vigor. Então, muita coisa ainda vai acontecer até o fim do ano. Então, gente, se eu posso dar um conselho para vocês, usem esse ano agora para começar um curso de inglês, para ir guardando dinheirinho na Wise, que eu vou deixar o link na descrição para vocês baixar. Se precisar de ajuda, me deixa aí nos comentários que eu ajudo. E ir se preparando, porque não tá fácil. Fuja de Lisboa e fuja de Porto, pelo menos no primeiro ano. Quer saber mais o porquê disso? Me segue lá nas lives que a gente conversa muito, ou espere os próximos vídeos que eu conto num próximo, que esse já deve ter ficado longo. Eu só quero que vocês venham e não façam parte da estatística ruim. Eu quero que vocês venham e sejam uma dessas pessoas que saem no noticiário, que chega aqui e empreende e fica bem na vida, e fica bem de saúde e não passa trabalho. Até já e um beijão.